E nesse Dia Internacional da Mulher, no Café com Política de hoje, recebemos aqui no estúdio a deputada estadual e presidente da Comissão das Mulheres na Assembleia, Marília Campos, do PT. Deputada, muito obrigada pela participação nesse dia que é muito especial para todas nós. Um dia que a gente está falando aqui desde o início do programa. A gente precisa refletir sobre o que temos conquistado e o que a gente precisa ainda para conquistar aqueles espaços que a gente quer. O que a gente quer, porque a mulher, ela é importante que ela esteja onde ela quer, não é isso, deputada? Ocupando o seu espaço dentro de casa, cuidando dos filhos, ou até mesmo no mercado, se empoderando, lutando por seus direitos, mas o importante é que ela esteja plena, que ela esteja feliz. Essa mensagem que fica, qual é a mensagem, a leitura que a senhora faz desse Dia Internacional da Mulher? Deputada, bem-vinda. Primeiro, bom dia, Adriana, bom dia, Rodrigo. Bom dia, deputada, bem-vinda. Bom dia a todos os ouvintes da rádio. É um prazer enorme estar aqui, particularmente num dia como esse. Prazer é nosso. Eu tive que fazer uma ginástica grande, Adriana, para estar aqui, porque hoje a gente vai ocupar as ruas, não só aqui em BH, mas em todo o Brasil, em todo o mundo. Nesse Dia Internacional, as mulheres ocupam as ruas em defesa da vida. Então é um dia de luta que deflagra toda uma campanha de mobilização para esse ano de 2019. Inclusive a senhora está com a camisa, né, que representa bem essa luta pela vida, sempre vivas, mulheres em luta contra a violência. A gente deu destaque também, destaque no jornal O Tempo. Fala um pouco mais sobre essa mobilização contra o feminicídio, sobretudo. Adriana, nós no Brasil já avançamos muito em termos de legislação. Nós temos as leis que criaram as delegacias de mulheres para que as mulheres tenham neste equipamento um lugar onde elas possam ser ouvidas, onde se possam montar os processos, onde se possa discutir a proteção das mulheres que se sentem violentadas, né? Nós temos a Lei Maria da Penha, que estabelece punição aos agressores. Nós temos a Lei contra o Feminicídio, que considera o feminicídio como um crime hediondo, mas a violência que atinge as mulheres tem aumentado. Então é importante que a gente não só denuncie para que a violência não seja algo natural, algo normal, algo aceitável, né? Como também que a gente estabeleça um processo de mobilização em nível nacional e mundial, porque a violência é em todo o mundo, né? Os feminicídios são em todo o mundo, para que a gente exija políticas públicas que de fato consigam diminuir essa violência que atinge as mulheres. Deputada, nesse sentido, nós ouvimos aqui algumas mulheres ao longo da semana. Essa semana o Café com Política foi absolutamente ocupado por mulheres na nossa bancada, o que é muito interessante e às vezes até difícil. Faço até esse registro, às vezes a dificuldade que a gente tem, dada até a baixa representatividade, lamentavelmente, ainda das mulheres na política. Mas pergunto para a senhora, como ouvimos aqui ao longo da semana toda mulheres, muitas delas disseram pra gente, olha, não necessariamente é preciso se aumentar a pena de quem pratica violência contra a mulher, de quem pratica o feminicídio. Afinal, nesse ano, inclusive, há uma explosão aqui de casos de feminicídio que está nos assustando dia após dia. Mas é necessário que haja a punição de fato, porque a punição não está acontecendo como deveria, como preconiza as leis até que a senhora citou. A senhora concorda com essa avaliação? Eu acho que são vários elementos que a gente precisa trabalhar, não apenas a punição. Eu acho que ela é fundamental para que a impunidade não seja um estímulo para a prática da violência, não é? Mas muitas mulheres nem chegam a denunciar a violência. Por quê? Aí nós temos que discutir essa questão. Uma questão que é fundamental é a questão da autonomia das mulheres. As mulheres, na crise econômica e social, são as principais prejudicadas. As mulheres são as primeiras a estarem desempregadas, as que têm renda menor. Por exemplo, a reforma da Previdência, que está aí sendo discutida agora na Câmara dos Deputados e no Senado Federal, ela atinge, grande maioria dos beneficiárias são mulheres. Então, nós teremos, com essa reforma, se for aprovada, mais dificuldade para ter o acesso à aposentadoria, porque aumenta o tempo de contribuição de 15 para 20 anos, porque aumenta a idade para 62 anos, para 60 anos as professoras. Por exemplo, benefício de prestação continuada, onde a maioria dos beneficiários são mulheres,
mulheres, ele é reduzido para R$ 400, então reduz a renda daquelas que recebem o benefício. A aposentadoria e pensão vai criar dificuldade para acumular, e o outro componente fundamental é que a proposta deste governo é de desvincular o salário mínimo dos benefícios previdenciários. Com isso eu quero dizer o seguinte, que a reforma da Previdência, tal como está colocada na Câmara e no Senado, ela atinge em cheio as mulheres, seja para dificultar o acesso ao benefício, seja para diminuir o valor daquele benefício que é recebido. Isso afeta a vida das mulheres e muito afeta a autonomia. E as mulheres que são dependentes dos seus parceiros, dos seus companheiros, muitas das vezes se submetem, por exemplo, à violência. Então, se a gente quer discutir a questão da violência, uma questão que é fundamental é a autonomia das mulheres. As mulheres serem donas de si. Então, para isso, elas precisam ter emprego, elas precisam ser protegidas, elas precisam de educação para se qualificar para o mercado de trabalho, elas precisam receber o mesmo valor que os homens no mercado de trabalho. Então, nós precisamos discutir a situação econômica e social do nosso país. Além disso, né, nós temos um machismo que é estrutural, né? Então, os homens exercitam uma masculinidade que, na minha opinião, é tóxica. Eles se afirmam enquanto homens, por exemplo, sendo violentos. Essa é a cultura. E as mulheres se submetem ao machismo porque é natural que os homens se coloquem como opressores, é natural que os homens violentem as mulheres. Então, no processo de educação das nossas crianças, nas famílias e nas escolas, que tem que ser um poderoso aliado no combate à sociedade patriarcal, no combate ao machismo, para que a gente crie uma nova cultura, uma cultura de igualdade, de respeito entre homens e mulheres. Então, eu diria que isso é fundamental. Então, nós temos que agir na educação, nós temos que agir na autonomia das mulheres e nós temos que agir nas medidas que punam os agressores de mulheres. E, para isso, as leis precisam ser desengavetadas. Nós temos as delegacias de mulheres. São 62 em 752 municípios. Insuficiente. E, além disso, as delegacias não estão devidamente estruturadas para atender as mulheres. Então, nós precisamos de investimento do governo do estado, na Polícia Civil, para que ali seja um lugar acolhedor e possa iniciar todo um processo de defesa e de proteção das mulheres. Mas a gente tem visto, o discurso é de redução de custos e de enxugamento da máquina pública, deputada. Pois é, e essa é a discussão, né? Eu não acho que redução de investimento em política social é um instrumento para corrigir a situação fiscal do Estado, né? Na minha opinião, o Estado, ele pode ser recuperado do ponto de vista fiscal, do ponto de vista orçamentário, enfrentando as principais questões, por exemplo, Lei Candir, por exemplo, a dívida do Estado, e não reduzindo investimentos, porque isso só vai fortalecer os problemas sociais e agravar ainda mais os problemas que nós temos no nosso Estado. E dentro dessa questão da opressão, né, que sofremos, deputado, eu queria trazer aqui o destaque da falta de apoio dos parceiros. É um dos destaques que a gente traz aqui no Jornal Tempo. Essa falta de apoio, ela reduz a chance de emprego. Então, olha só, aquelas mulheres que querem trabalhar fora não encontram aquele apoio que ela precisa em casa e acaba ficando em casa muitas vezes não satisfeita, insatisfeita, triste, né? Na verdade, com toda a capacidade que ela tem de exercer uma função fora de casa. Eu gostaria que a senhora falasse a respeito disso, dessa violência sofrida pela mulher, não só essa violência física, mas essa violência que é silenciosa. A falta de apoio, ela machuca muitas vezes as mulheres. Passa pela educação. Por exemplo, a maioria das mulheres, elas cumprem as tarefas domésticas, então 3, 4 horas a mais, além do trabalho que ela executa, né? Então é muito difícil compatibilizar o trabalho lá fora com a maternidade, com as tarefas domésticas. Por isso é importante, em primeiro lugar, essa solidariedade, essa divisão do trabalho doméstico dentro de casa. Então os homens e mulheres têm que dividir a educação dos filhos, o trabalho doméstico, para que eles possam estar no mercado de trabalho. Mas além disso, uma mulher, para ter tranquilidade para trabalhar, além de ter essa parceria de fato
do seu companheiro, precisa de políticas públicas. Por exemplo, uma mulher que tem creche para cuidar dos filhos, ela sai com mais tranquilidade, né, para trabalhar. Uma mulher que tem um transporte coletivo seguro, ela sai com mais tranquilidade para trabalhar. Então, eu diria que, além dessa parceria com o seu companheiro, essa solidariedade, essa divisão de trabalho na família, precisamos de políticas públicas. É uma contrapartida, né? É uma contrapartida relacionada às políticas públicas que a senhora diz. Justamente. Agora, parece uma coisa tão simples, né, deputada? A gente falar a respeito disso é algo que poderia ser natural, mas não é. Não é, porque quem está no comando de tudo são os homens, que são machistas. Então, quem são os juízes que estão no poder judiciário? A grande maioria. Que julgam aqueles que agridem as mulheres? São os homens. Quem é que compõe o parlamento municipal, estadual, federal, Senado Federal? A grande maioria são os homens que fazem as leis, que fiscalizam. Então, essa pauta das mulheres, embora nós sejamos maioria do eleitorado, ela não é uma prioridade. E se ela não é uma prioridade, os investimentos para defender os direitos das mulheres também não serão. Por isso é que a gente luta também, junto com tudo isso, por mais mulheres na política. Nós queremos uma maior representação das mulheres na política para que a gente possa colocar na agenda política os nossos direitos. Esse era até o próximo assunto justamente que eu queria tocar com a senhora, porque acompanho já há algum tempo essa luta pela maior presença das mulheres na política, em especial na Assembleia. Da última legislatura para essa de agora, a gente até teve um avanço considerável, já que na última legislatura a gente ficou ali gravitando entre 6 e 7 mulheres ao longo da legislatura de presença de mulheres na Assembleia, e agora a gente tem 10, mas que ainda é pouco, considerando que vocês são 52% do nosso eleitorado, deputada. Eu queria que a senhora avaliasse esse aumento, mas um aumento ainda tímido. É tímido, e é tímido não porque as mulheres não têm vocação para a política. Eu acho que as mulheres, elas querem trabalhar, elas querem estar nos postos de comando, seja na política, nas empresas, mas para isso acontecer, além do estímulo e de uma educação, para que as mulheres tenham isso como mais um objetivo na vida delas, é preciso criar as condições para isso. Então, a agenda, por exemplo, da política não pode ser mais uma agenda. Nós temos que trocar. Já que eu tenho uma agenda política, eu tenho que tirar. Porque eu tenho que ter direito ao descanso, ao estudo, né? Então, isso é uma questão muito importante, mas além disso, nós precisamos ter os partidos como um lugar onde as mulheres convivam com democracia, onde elas sejam respeitadas e onde os partidos tratem mulheres e homens com igualdade. Por exemplo, financiamento de campanha. Né? Antigamente não se tinha financiamento nenhum. A política de cotas muitas vezes serviu para colocar candidatas laranjas, né? Que na verdade não estavam ali para competir, para disputar, estavam ali apenas para respeitar uma legislação. Então, o financiamento é fundamental para que as mulheres disputem o processo eleitoral. Isso é um problema até no partido da senhora, deputada? Claro, muito grande. No PT. Inclusive no PT, que avançou na representação em todo o Brasil, mas ainda em profunda desvantagem, né? As mulheres. E essa questão é estrutural da sociedade. Agora, a melhor conquista que deveríamos ter é a reserva, além das cotas que nós já temos, é a reserva de cadeiras no Congresso Nacional, nas Assembleias Legislativas. Tendo a reserva de cadeiras, ninguém podendo ocupar, aí os partidos se movimentam mais para garantir as condições para as mulheres, de fato, poderem disputar o processo eleitoral. A senhora defende qual percentual de cadeiras, por exemplo? Olha, nós não chegamos a discutir, mas eu diria que cotas na lista partidária não é suficiente. Talvez, por exemplo, em vez de cotas na lista, os 30% que estão lá nas cotas sejam garantidos, por exemplo, de cotas para cadeiras no parlamento estadual e no parlamento federal. Eu acho que já seria um bom começo. Eu estou observando ainda a camisa aqui da Marília Campos, Rodrigo. Esse Sempre Vivas, ela tem, o nome da campanha tem uma conotação bem específica, né, Marília? Ele é uma flor do cerrado. Sempre Vivas são flores, e elas têm depois que são
colhidas, elas têm uma resistência maior, elas 15, um mês, então elas têm uma resistência. Então a gente pegou essa flor, não apenas, né, pela resistência, mas aqui é um ramalhete que expressa mulheres unidas na luta contra a violência, que na verdade é a luta em defesa da vida, né? Hoje mulheres reivindicam viver com emprego, viver criando seus filhos, viver na política e viver estando onde elas quiserem estar, sem ter essa insegurança dentro de casa, com violência, ou tendo assédio no transporte coletivo, ou discriminadas e xingadas no local de trabalho, sendo chamadas de vaca ou de caladinhas, né? E outros adjetivos que são colocados para a mulher, sempre na perspectiva de humilhá-la e de inferiorizá-la. Então, essa é o nosso recado de que a gente está viva, lutando e unidas para que as mulheres sejam iguais aos homens na nossa sociedade. Deputada, a senhora hoje é presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher da Assembleia Legislativa. É uma comissão que até pouco tempo atrás ela era uma comissão extraordinária, ainda não era uma comissão permanente. E pra gente fica a sensação até de que demorou-se muito para que essa comissão fosse de fato uma comissão permanente, dada a importância do assunto, e os feminicídios aí só por si só já justificariam, por exemplo, que nós tivéssemos de fato essa comissão como uma comissão permanente. Eu queria que a senhora falasse, eu sei que a senhora trabalhou muito nessa negociação para transformar essa comissão numa comissão permanente, que falasse um pouco até dos entraves, talvez, que a senhora e as outras mulheres que estiveram nessa luta enfrentaram dentro da Assembleia para conseguir transformar essa comissão em permanente. Rodrigo, ela foi uma grande conquista, em primeiro lugar, porque modificamos a cultura da Assembleia Legislativa. A agenda, o debate sobre a vida das mulheres, embora a gente seja maioria, e todo mundo em época de eleição, todos os políticos em época de eleição fazem um apelo ao voto das mulheres, mas a pauta, a agenda, a luta das mulheres nunca foi uma prioridade na Assembleia Legislativa. Então, nós primeiro conquistamos a comissão extraordinária, né, que fez um intenso debate dos direitos da mulher. Aliás, conseguimos aprovar uma lei que é de minha autoria, Rodrigo, a lei, o Dia Estadual contra o Feminicídio, que é 23 de agosto. Então, nós pretendemos, inclusive, fazer grandes lutas nesse dia. Mas, então, a comissão, ela cumpriu um papel fundamental de levar esse debate, porque a agenda, o debate sobre as mulheres não pode ser uma pauta apenas às mulheres. Nós precisamos reeducar os homens, né? Nós queremos o respeito dos homens, o reconhecimento dos homens, não apenas para pedir o voto das mulheres, mas para abraçar essa luta contra a opressão e contra o machismo e contra as violências, porque os principais agressores de mulheres são inclusive aqueles que estão dentro de casa, que são os parceiros. E agora, com essa vitória, comissão permanente, é o reconhecimento institucional de que a nossa luta e a nossa agenda é importante. E eu, esse ano, para anunciar, eu só vou ficar nessa comissão permanente, porque eu acho que a gente tem que não apenas debater, mas lutar por políticas públicas que amparem as mulheres. E aí a comissão está lá à disposição de todas as mulheres para abraçar as lutas das mineiras. Deputada, a gente está chegando ao fim da entrevista, não podemos prender a senhora muito mais porque tem um compromisso na Assembleia, mas dá tempo de uma última pergunta, agora não relacionada à questão das mulheres. A senhora foi prefeita de Contagem, vem aí ano que vem uma eleição e é sempre um nome cotado, não posso me furtar a isso. É sempre um nome lembrado para a disputa da prefeitura de Contagem e foi uma prefeita muito bem avaliada, inclusive na cidade. Marília Campos está no páreo para Prefeitura de Contagem também? Eu vou debater isso com a cidade, mas eu queria assim registrar, assim, agradecer primeiro o carinho, o reconhecimento numa época em que muita gente fala mal dos políticos, né? E eu posso andar pelas ruas e sempre recebendo abraços, reconhecimento. Então, isso é fruto de muito trabalho durante 8 anos e no mandato de deputado estadual, presença
e compromisso com a cidade, com o Estado e também uma atitude ética, que eu acho que é fundamental a gente ter essa atitude na política. Então, eu quero, assim, em primeiro lugar, mandar um recado para os meus eleitores. Muito obrigada pelo reconhecimento. E o Volta Marília, ele foi um apelo e continua sendo um apelo. E o meu compromisso é conversar, dialogar, porque não é uma decisão simples, né? É uma decisão que implica consenso na família e também debate com os eleitores. Agradecendo a participação da deputada estadual, presidente da Comissão das Mulheres na Assembleia, Marília Campos, que vai correr para a Assembleia agora, né, Marília, para dar andamento lá às atividades. E depois para a Praça 7, viu, Adriana? Tá todo mundo convidado, A então. partir do meio-dia, na Praça 7, grande debate, mobilização das mulheres. Exatamente. Deputada, muito obrigada pela participação aqui. Tenho certeza que a gente finalizou a semana nesse Dia Internacional da Mulher num grande momento, falando exatamente dessa luta e dessa necessidade de união para mantermos sempre vivas, né? Eu queria agradecer à rádio por essa prioridade no debate e dizer que isso seja uma política permanente, de dar visibilidade às lideranças políticas, sociais, né? Não apenas nessa época do 8 de março, mas em todas as pautas, a gente sempre contemplar um debate democrático, homens e mulheres falando de todos os assuntos. Obrigada.